E o Flamengo merece ou não merece o Prêmio Nobel da Paz depois dessas cenas? Sempre te odiei, sempre vou te odiar, toma no cu, É inacreditável, né, galera? Eles são cada vez menores. Eles estão na final da Libertadores, mas eles só lembram do rubro-negro mais querido do Brasil. Lógico, vou falar sobre essa união dos rivais por causa do Flamengo. Vou falar também sobre a saída antecipada do Marcos Braz. Marcos Braz não pode frequentar nem mais os vestiários, nem o gramado em dias de jogos do Flamengo. Então, ele, como vai sair no final do ano, a sua saída já está decretada e antecipada pelo STJD. Em relação ao Totó, recebeu ali um título de sócio honorário com muito merecimento. Em relação à partida de amanhã contra o Internacional, sim, o Flamengo ainda briga por muita coisa no Campeonato Brasileiro, já já eu falo para vocês. E sobre o Wesley, tá com uma indicação ali para ser convocado para a seleção brasileira. Os números do Wesley são números extraordinários e deixaram ali o Dorival de queixo caído. Então, essas e outras vocês conferem agora na Flageral TV. Mas antes disso, se puderem, deixe o seu like, se inscrevam no canal, tenham um sábado excelente e vamos para as notícias, que é o que interessa. Isso aqui é Flamengo! E nação, amanhã a gente vai ter uma partida contra o Internacional. O Flamengo que já está classificado para a Libertadores, mas que ainda tem um objetivo no Campeonato Brasileiro, que é conseguir a melhor colocação possível, até porque quanto melhor a colocação, mais dinheiro nos cofres rubro-negros. Vamos lá. O primeiro colocado do Campeonato Brasileiro, ele consegue a premiação de 48 milhões de reais. O segundo colocado, o valor de 45 milhões de reais. O terceiro, 43 milhões. O quarto, 40 milhões. O quinto, 38 milhões. O sexto, 36 milhões. E daí por diante. O Flamengo se encontra na quinta colocação, tem 63 pontos, o Fortaleza tem 65 pontos, assim como o Internacional. Então, acho que a gente briga realmente para conseguir chegar até a terceira colocação, porque o segundo colocado é o Palmeiras, o Flamengo ainda pode passar o Palmeiras, mas a gente sabe que é uma situação mais difícil. Então é isso. Em relação ao Campeonato Brasileiro, existe a premiação, a gente ainda luta sim, mesmo a gente tendo conquistado a Copa do Brasil, já tendo a vaga garantida na fase de grupos da Libertadores, mas os cofres do Flamengo, eles sempre precisam ser nutridos com as finanças ali sempre equilibradas. Então, quanto mais dinheiro entrar, melhor. E no Campeonato Brasileiro, quanto maior for a colocação, mais dinheiro a gente recebe. Então, é isso sobre o Campeonato Brasileiro. A torcida do Flamengo vai comparecer ao Maracanã na data de amanhã, vamos partir para cima do Inter, vai ser um bom jogo para a gente poder assistir. Felipe Luiz sempre manda muito bem, com certeza vai achar as melhores soluções, né? O Eric Pulgar, que está fora desse jogo, Eric Pulgar que realmente, às vezes ele entra um pouco com uma vontade maior no lance, sim, mas cara, para mim já até existe uma perseguição dos árbitros, né? Quando vê que é o Pulgar, já vai lá e dá o cartão amarelo para lances que para outros jogadores não dariam. Mas beleza, a arbitragem a gente sabe como é complicada, né? Todo mundo fala que a arbitragem ajuda o Flamengo, mas na verdade a gente, como torcedor rubro-negro, a gente sabe o quanto que é prejudicado pelo árbitro, tanto de vídeo quanto pelo árbitro de campo. Então, em relação ao Pulgar, observem bem se os árbitros já não vêm na tendência de amarelar o jogador e até mesmo às vezes expulsar. Para mim, sim, né? Um jogador que tem uma posição ali meio ingrata em relação aos cartões, né? Volante, geralmente precisa às vezes parar o lance, mas em relação ao Pulgar eu vejo um certo tipo de perseguição, né? Pelo menos na minha opinião. E provavelmente o De La Cruz tenha uma nova chance no time titular, ele que já está recuperado do problema que ele teve de lesão, aquele probleminha muscular, né, que vários jogadores do Flamengo apresentaram nesse ano, mas é isso, com o Felipe Luiz a gente não vê tantos jogadores se contundindo, né? Será que a preparação física tá diferente? Eu tô gostando muito do Felipe Luiz à frente do Flamengo e é o que eu falo sempre. Independente de quem vencer as eleições, tomara que o Felipe Luiz permaneça como técnico rubro-negro.
E nação rubro-negra, a gente sabe que o Marcos Braz ele vai sair do Flamengo nesse final de ano, mas o STJD já antecipou a sua saída e o Marcos Braz não pode mais frequentar ali o gramado, não pode frequentar o vestiário porque ele foi suspenso por 15 dias. E como o Campeonato Brasileiro já está próximo de terminar, o Marcos Braz não estará mais à frente do Flamengo, ali dentro de campo, nem mesmo nesses últimos jogos, né? O árbitro, o Wilton Pereira Sampaio, ele relatou o seguinte na partida que o Flamengo venceu por 1-0 no Maracanã contra o Corinthians pela semifinal da Copa do Brasil. Relato que, após o término da partida, quando a equipe de arbitragem se dirigia ao vestiário, na zona mista, o senhor Marcos Braz, vice-presidente do Clube de Regatas do Flamengo, proferiu aos gritos as seguintes palavras, repetidamente em direção à arbitragem. Vocês vão com o futebol brasileiro, vai tomar no... O VAR vai acabar com o futebol brasileiro. A gente sabe que o VAR, ele prejudica o Flamengo recorrentemente. Às vezes o nervo fica à flor da pele. E aí chegou nesse ponto do Marcos Braz falar isso pro árbitro, foi suspenso. A gente também sabe como o STJD funciona e quando fala isso para arbitragem, se o árbitro bota na súmula, geralmente cai em punição, ainda mais um dirigente do Flamengo. Então é fim da linha por Marcos Braz, um fim da linha antecipado. E a partir já da próxima partida, a gente não terá mais a figura do Marcos Braz, provavelmente ele fica ali em algum camarote, mas não pode frequentar o vestiário, não pode frequentar mais os gramados e em dezembro ele se despede desse cargo. Não sei se terá algum outro cargo no Flamengo, com o próximo presidente, independente de quem seja, mas a verdade é a seguinte, muitos anos à frente do Flamengo e chegou ao fim com essa punição do STJD antecipando a sua saída. Rapaziada, o Flamengo merece ou não merece o Prêmio Nobel da Paz depois daquelas cenas que a gente viu no começo do vídeo? É inacreditável, né? Como é que pode Atlético Mineiro e Botafogo estarem numa final da Libertadores, vão jogar hoje essa final, um sonho para os botafoguenses, uma situação que já aconteceu para o Atlético Mineiro, e em vez deles focarem em cantar para o clube, ganhar, não. Eles se unem e cantam contra o Flamengo. Realmente, o mengocentrismo, o flacentrismo, realmente ele existe, né? Todo mundo unido contra um time que nem está na final. E depois falam que são times grandes, que têm história. Pelo amor de Deus, né? O trauma que a gente causou nos torcedores do Atlético Mineiro é um trauma inimaginável. E nos torcedores do Botafogo também, cara. Quando que o Flamengo faria uma cena dessa? Quando que os torcedores do Flamengo fariam uma cena dessa? Jamais, cara. Jamais o Flamengo vai chegar numa final de Libertadores e vai cantar contra o Botafogo, contra o Atlético Mineiro. Pô, coisa ridícula, imagina. Torcida do Flamengo junto com a torcida do Palmeiras cantando contra o Botafogo. Não existe coisa menor. E eles estão conseguindo se diminuir cada vez mais. Então apenas uma curtinha aqui para rir da cara desses dois torcedores, né? Lógico, eles conseguiram chegar, mereceram chegar nessa final da Libertadores, só que em vez deles focarem neles, eles focam no Flamengo, que é o maior, né? Como é o maior, vira também o maior alvo. E é isso que tem acontecido, essas cenas patéticas e ridículas na final da Libertadores. Queria muito saber a sua opinião sobre essas cenas que vocês viram. Rapaziada, falando no Wesley, a seleção brasileira está de olho nele, e não é por menos, né? O que o moleque tem feito na lateral direita, ele merece realmente esse reconhecimento, essa indicação pro Dorival, né? O scout da seleção brasileira mandou os números pro Dorival, e realmente acho que não tem escapatória. A próxima convocação da seleção brasileira, o melhor lateral direito em atividade no Brasil, ele provavelmente estará nessa lista, que é o Wesley. Pô, o moleque merece, o moleque corre atrás pra caramba. Teve aquele problema no quiosque lá, de um torcedor provocando ele e os dois chegando ali a uma situação mais extrema, né? Teve o caso também da torcida cobrando bastante do Wesley, né? Ele pulou muitas etapas, mas conseguiu chegar onde vários laterais direitos não conseguiram chegar, né? Nesse nível de atuação, nesse nível de concentração e também fora de campo, ele buscando melhorar cada vez mais, contratando uma empresa para analisar todos os seus lances. Então, parabéns ao Wesley. Provavelmente seja uma venda assim bem alta quando o Flamengo a fizer.
né? Tomara que seja depois do Mundial de Clubes do ano que vem, mas a gente sabe que dinheiro não aceita desaforo. Então, se chegar uma proposta irrecusável, provavelmente o Flamengo ele venda o Wesley para um clube europeu. Mas é isso, cara, o moleque tá merecendo, tá correndo atrás, né? Analisa os lances depois do jogo, verifica o que ele errou, para ele não cometer o mesmo erro na próxima partida, vem evoluindo muito. E é isso, galera, apenas uma curtinha aqui para falar com vocês sobre essa indicação para o Dorival Júnior para convocar ele na próxima lista da seleção brasileira, e tá merecendo, né? Queria saber a opinião de vocês. Eu fiquei muito feliz com essa volta por cima, entre aspas, do Wesley, né? Porque depois que melou aquela negociação com a Atalanta, muitos torcedores ficaram se lamentando, né? Poxa, a gente perdeu uma oportunidade de botar muito dinheiro no bolso. Mas olha o reflexo dentro de campo do que aconteceu. Olha a Copa do Brasil que a gente venceu. Será que sem o Wesley a gente conseguiria uma Copa do Brasil tão tranquila quanto foi? O moleque tem feito muitas coisas pelo Flamengo. O Flamengo também está botando a carreira dele lá em cima. Então é uma via de mão dupla. E espero que ainda continue por bastante tempo. Mas a gente sabe como funciona o mercado da bola. Os clubes europeus estão babando e vão vir um caminhão de dinheiro. E vocês tinham visto essas cenas do Totó? É isso, galera. Apenas uma curtinha aqui e mostrar para vocês também que o Totó ele recebeu esse título de sócio honorário, para mim, com muito merecimento. É um torcedor nato rubro-negro, mesmo o pai dele tendo ido para o Bahia, mas ele não deixou de ser torcedor rubro-negro. O coração dele permanece com a nação, permanece com o Mengão, e para mim caiu com uma luva nesse torcedor que ainda continua sendo o mascote da nação rubro-negra. Queria saber a opinião de vocês. Já tinham visto essas cenas? Acham que ele merece? Para mim, ele mandou muito bem, continua mandando muito bem, continua sendo torcedor do Flamengo, mesmo o pai lá no Bahia, na apresentação do pai, cantou o hino do Flamengo e tudo. Quando tem Flamengo versus Bahia, ele, só de ver o mascote rubro-negro, já sai correndo para abraçar o urubu. É um torcedor realmente do Flamengo, mesmo o pai dele tendo ido para outro clube. Então, mais do que merecida essa homenagem, sócio honorário com muito merecimento, pelo menos na minha opinião. Queria saber a sua opinião, por favor, coloque ela aqui embaixo do vídeo. Valeu, nação rubro-negra, estamos juntão, fiquem com Deus, até a próxima e fui!